Prezado irmão, prezada irmã, estamos de novo nos encontrando para meditar as coisas de Deus, para falar das coisas de Deus. Que o Espírito Santo esteja conosco neste momento, iluminando-nos, orientando-nos e dando os seus dons da ciência e da inteligência. Que Maria Santíssima, a toda pura, toda santa, aquela que se entregou totalmente ao Espírito Santo, que ela esteja ao nosso lado e nos ajude a compreender a palavra de Deus transmitida pela Santa Igreja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós fizemos o último vídeo sobre a vocação religiosa, ou melhor, consagração, a vida consagrada. Não fiz nenhuma teologia da vida consagrada. Podia ter me baseado mais no catecismo da Igreja Católica, ou então no livro de teologia, mas não. Eu quis falar simplesmente, abertamente, tranquilamente, para vocês compreenderem. Não adianta dar aula de teologia, filosofia e a coisa ficar no ar. Eu quero que penetre no coração, na simplicidade das palavras. Hoje eu quero falar sobre a vocação sacerdotal. Veja bem, volto a dizer também que não quero aqui agora, nesse momento, fazer uma teologia da vocação sacerdotal, mas dizer umas palavras. Hoje eu quero me basear um pouco, seguir o catecismo da Igreja Católica, mas também falar do que sai do meu coração, porque eu sou sacerdote. E sou sacerdote por convicção e por amor. Então eu quero expressar o que está no meu coração. Começo dizendo que sempre existiram pessoas reservadas para o culto religioso. Sempre. Entre os indígenas, não é? O pajé, sempre existiam. Lá no Oriente, aqui entre nós, sempre. Havia aquele que rezava, fazia seus cultos, seus gestos, suas orações, seus pedidos, usavam de certos meios para fazer uma comunicação entre as divindades ou divindade, não é? Por exemplo, nossos índios em Tupã e as pessoas. Ou então os deuses que muitos povos cultuaram. Sempre existiram. Deus, porém, escolheu um povo, que nós chamamos de povo eleito, que é o povo judeu. E, como diz o Catecismo da Igreja Católica, o povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Reino de sacerdote, nação consagrada. Está lá no Êxodo 19:6. Portanto, vai ser um povo que vai ter um culto diferente, vai ter uma maneira de se expressar com Deus diferente, vai ser orientado por Deus para fazer esse culto, e vai ter até uma tribo, entre as 12 tribos, uma será escolhida para se dedicar a esse culto, a tribo de Levi, que não vai ter herança de terra quando chegar à terra prometida, mas vai ter a sustentação contínua do próprio povo. As leis mosaicas são bem definidas e bem claras. Portanto, essa tribo, diz o Catecismo da Igreja Católica, instituída para anunciar a palavra de Deus, para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e orações. Mas aquele sacerdócio da antiga aliança, observe-se bem, é impotente para operar a nossa salvação. Ele servia para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para pedir perdão a Deus, portanto, implorar
benefícios e implorar também perdão. E para, de certa maneira, homenagear a Deus, louvar a Deus. Mas para a nossa salvação era impotente. Porque Cristo ainda não tinha chegado. E vai ser assim. Só o sacrifício de Cristo, apagando os nossos pecados, dando-nos a graça, a vida dele, pode nos dar salvação. Então, tudo era bonito, é bom, mas impotente. Interessante que o salmista diz assim, pensa que eu, quando estou com fome, preciso de carne de touro, de ovelhas. Se refere naturalmente aqui aos sacrifícios feitos no templo. Mas, meus caros irmãos, na verdade é uma preparação para o sacrifício de Cristo, não é? Por isso que a liturgia da igreja, na ordenação do bispo, ou na consagração do bispo, na ordenação dos padres e diáconos, lembra que todo aquele sacerdócio da antiga lei é pré-figura do sacerdócio da nova aliança. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, 1541. É pré-figura, está prefigurando, mas ainda não é propriamente o sacramento que vai dar vida. Só Cristo, Deus e homem, pode nos dar vida. Passada a nova aliança, nós estamos, a antiga aliança, nós estamos na nova aliança. E vamos ver o que aconteceu na nova aliança e o sacerdócio. Primeiro é interessante ver que Jesus vem à Terra e quando começa a sua missão apostólica, pregando o Evangelho, pregando a Boa Nova, Jesus convida alguns para serem seus apóstolos. Veja, o Evangelho nos fala da vocação de Pedro e André. Jesus passa, uma cena linda, né? Passa pela praia, pelas margens do lago da Galileia, encontra Pedro e André que estão pescando. Venham, segui-me! E eles deixam tudo para seguir Jesus. Mais adiante encontra João e Tiago, segui-me! Eles estão consertando a rede com o seu pai, Zebedeu, deixam e vão seguir Jesus. Interessante. Passado algum tempo, Pedro pergunta a Jesus, olha, nós deixamos casa, mulher, trabalho, tudo, te seguimos. O que é que vamos receber com isso? Qual é a recompensa que vamos ter com isso? E Jesus diz, todo aquele que deixa pai, mãe, irmão, casa, família, terreno, todos os seus bens, por causa de mim, receberá o cêntuplo, já aqui na terra. Porém, com perseguições e provações. Foi uma bela resposta para São Pedro. Muito bem. Mas, na igreja, que é a continuação de Cristo, Jesus institui o sacramento da ordem. Começa logo na última ceia. Jesus está ali, fazendo a Páscoa. No final, depois da consagração do pão e do vinho, volta-se para os apóstolos e diz, fazei isto em minha memória. Estão ali, os novos padres, instituídos por Cristo no sacramento da ordem, para perpetuar a Eucaristia a serviço da comunidade, do povo de Deus. O sacramento da ordem instituído naquele momento é o sacramento graças ao qual, vou ler aqui ao pé da letra, que diz o Catecismo da Igreja Católica, graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, um sacramento do ministério apostólico. É um sacramento de serviço. Por isso, o apóstolo diz,
que nós não devemos de respeitar a graça que recebemos pela imposição das mãos. Devemos servir, exercer a nossa missão como ministros de Cristo, não como interesseiros, como aqueles que querem ganhar o prestígio, o dinheiro, ou fama. Não. O sacerdócio é um serviço de Cristo. E Cristo como exerceu? Na humildade, na simplicidade, na fidelidade, na oração. Nós vamos ver isso mais adiante. Pois bem, instituído o sacerdócio, a Igreja nos ensina que ele tem 3 graus. Episcopado, já no começo da Igreja fala-se muito do bispo. O episcopos, aquele que é o vigia, o guarda, o orientador. Ele não é o chefe, não é o dominador, não é o mandão. Ele é o orientador. Santo Inácio de Antioquia dizia que o bispo é tipos, a imagem do pai, do patrão. E depois vem o sacerdote, presbiterato. E por fim vem o diaconato. O diaconato é mais serviço ainda. Serviço à igreja, serviço também às outras ordens. O padre é serviço. Nós somos administradores da coisa de Deus. Somos ordenados como homens de Deus. Vir dei, homem de Deus, para cuidar das coisas de Deus. Tirado dos homens, como diz a carta aos Hebreus, em favor dos homens, isto é, de todas as pessoas, dos fiéis, a serviço portanto, de Deus, nas coisas de Deus. Por isso vem as consequências depois, como deve se comportar o sacerdote. Porém, é bom saber que só existe um sacerdote. O sacerdote é único, é o sacerdócio de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Primeira carta a Timóteo 2,5. Único mediador. Portanto, o sacerdócio único de Cristo se torna presente. Notem bem isso. O sacerdócio único é Cristo, é o único sacerdote. E seu sacerdócio se torna presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuição nenhuma da unicidade do sacerdócio de Cristo. Só Cristo é o verdadeiro sacerdote. Todos os demais somos apenas seus ministros. Eu diria seus empregados, seus servidores. Notem bem, entre o céu e a terra, Cristo. Cristo, porém, saindo desse mundo, deixa os sacerdotes. Deixa o seu sacerdote continuado em algumas pessoas. Aqueles que são ordenados. São chamados pela igreja para continuar a obra de Cristo. É uma missão altíssima. É uma beleza extraordinária. Somos representantes de Cristo. Vocês dirão, mas todas as pessoas batizadas são representantes de Cristo. É verdade. Falarei daqui a pouco do sacerdócio comum dos fiéis. Mas, notem bem, o sacerdócio ministerial, ele é representante escolhido, especial. Vou explicar logo mais. Todos os fiéis, na verdade, participam do sacerdócio de Cristo, todos. Diz o catecismo, os fiéis exercem o sacerdócio batismal através da participação do sacerdócio de Cristo, cada qual segundo a sua vocação própria na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei.
fiel casado, ele exerce a missão de Cristo, como pai, como mãe, como orientador, como educador. Mas o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial são essencialmente diferentes. Um participa, sacerdócio comum, o outro participa e exerce em nome de Cristo, como cabeça, ou melhor, em virtude e na cabeça de Jesus Cristo. É interessante isso. São duas maneiras de exercer o sacerdócio de Cristo. Mas o ministerial, ele exerce para toda a comunidade, desenvolvendo a graça batismal, e é transmitido por um sacramento, a ordem. É um dos meios pelos quais Cristo vai construir e guiar a sua igreja. O sacerdócio age, portanto, em virtude, na força, no poder, na virtude e na pessoa do próprio Cristo. Aí está, meu prezado irmão, minha prezada irmã, a beleza. O sacerdócio ministerial é Cristo agindo na igreja, através daquela pessoa, através daquele homem fraco, pecador, sem muitas belezas, mas Deus o escolheu. Ninguém se arroga a esse direito. Deus o escolheu para, em benefício da igreja, em prol dos fiéis, exercer a missão de Jesus Cristo. Exercer o sacerdócio de Jesus Cristo. É uma beleza encantadora, uma dignidade enorme. O Curadás dizia: se eu for pela estrada encontrar um anjo e um sacerdote, saúdo o primeiro sacerdote. Ele representa Cristo. O anjo não. O anjo não pode administrar sacramento, celebrar a missa. O padre pode, em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. É muito importante isso. Virtude, poder, força, graça e, ao mesmo tempo, pessoa de Cristo. Quando o sacerdote, na celebração da missa, diz: isto é o meu corpo, meu, mas não é o corpo dele, é o corpo de Cristo. Ele está falando em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. É bonito isso. Cristo, cabeça da igreja. Ele vai dizer: é o meu corpo. Quando no exercício do sacramento da penitência, da confissão, o sacerdote diz: eu te absolvo. Ele não está dizendo eu, Padre Pedro, Padre... Não. Ele está dizendo: Cristo te absolve. Eu estou aqui em nome de Cristo. O fiel que está se confessando a Cristo. O padre é apenas um meio, é um instrumento humano, fraco e pecador como penitente, que transmite o perdão, a misericórdia de Deus. Aí a dignidade, a importância, sem o padre não há Eucaristia, sem o padre não há exercício de sacramentos, sem o padre não há perdão dos pecados, de uma maneira sacramental. É uma importância, é uma beleza, é uma dignidade, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Ser Cristo na terra, representante de Cristo, ministro de Cristo, é muita coisa para um pobre homem mortal. Caríssimos irmãos, nós vamos voltar a esse assunto ainda, né? Sobre o sacerdote agindo em nome de Cristo e da igreja. Eu vou falar isso depois. E vamos continuar. Como é que ele exerce isso? No próximo vídeo, nós vamos tratar desse assunto. Por hoje, vocês me desculpem, basta, eu não gosto de ser muito prolixo, também para não cansar aquele que está me vendo e ouvindo.
Agradeço de coração que Jesus, o grande e único sacerdote, abençoe todos vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.